para que o gerente de arquivo consiga toda essa proeza, porque aqui para nós, né, programar um gerente, desenvolver um gerente de arquivo, desenvolver um sistema operacional é uma atividade extremamente não trivial. Para que ele consiga fazer essa proeza toda, é preciso que algumas especificações sejam colocadas para ele. Ou seja, quem vai desenvolver sistema operacional, precisa saber, o gerente de arquivo trabalha dessa forma, ou seja, segue uma determinada especificação, para em cima dela ele poder implementar aquilo em termos ou em nível de programação. Dentre elas, a gente tem o que a gente chama de representação de arquivos, como você pode acompanhar aí no slide. Trata-se de quê? De algumas metodologias para você poder compor, para você poder montar o arquivo que vai ser armazenado e posteriormente recuperado. Dentre elas, a alocação contínua de todos os blocos necessários ao arquivo. Ou seja, o que é alocação contínua? Eu falei aqui ainda agora. Né? A alocação contínua é o seguinte: tem espaço no dispositivo. Vamos combinar, na boa. Vamos chamar de dispositivo de armazenamento de HD, tá? Seguindo o exemplo do Vinícius ainda agora. Que pode ser várias coisas, pendrive, HD, tá? O que for. Mas o mais comum, HD. Para a gente não estar falando de dispositivo de armazenamento. HD, tá? Então, se eu quero escrever, por exemplo, um arquivo dentro do meu HD, se existe espaço contínuo nele, eu escrevo toda aquela minha tripa grande de letras, uma depois da outra. Se não tem, eu vou começar a particionar. Perfeito? A outra opção seria o uso de variáveis que apontam para os blocos sendo que estão sendo utilizados. Apontam para os blocos que estão sempre sendo utilizados, na verdade. Então, o que é isso? É justamente essa segunda opção. Se existe espaço contínuo, joia. Se não tem, então o próprio gerente vai criar mecanismos de apontamento, ou seja, baseado em apontadores, naquela teoria lá de apontadores, que garantam ou que possam garantir a continuidade, ou seja, possam garantir que o arquivo vai ser gravado mesmo que não tenha espaço contínuo no disco. Perfeito? Acompanhe aí. Por último, a gente tem o método indexado, né? Que é, em vez de você gravar sequencialmente, você pode gravar o arquivo por partes e depois organizar essas partes dentro do disco de tal forma que o acesso ou a recuperação dessas partes possa ser feita via um mecanismo de índice. Ou seja, índice é aquilo que vocês também já devem ter visto lá em programação, é a forma que você tem de se acessar uma informação diretamente através daquela posição de índice estabelecida, em vez de percorrer todo um dispositivo ou toda uma estrutura de dados de forma sequencial. Como você pode perceber aí na continuação do nosso slide, a alocação contínua de espaço para armazenamento identifica uma sequência contínua de blocos com tamanho suficiente para armazenar todas as informações relativas ao arquivo. Está aí a imagem mostrada. Ou seja, dentro do nosso HD, que é composto por trilhas, cilindros e etc., se existir espaço suficiente para que eu grave o arquivo dentro de uma trilha, dentro de um cilindro especificamente, o gerente vai lá e coloca lá dentro. Caso não aconteça, ele vai começar a fragmentar esse arquivo. A outra metodologia de alocação de arquivo dentro disso, seria a alocação ligada, que é aquilo que nós comentamos ainda agora. Acompanhe aí que eu vou ler para você. A alocação ligada serve para, ela organiza os blocos em uma lista, armazenando no diretório o nome do arquivo e duas variáveis. Tá? Na verdade, o que quer dizer com isso? É uma forma que o gerente de arquivo encontrou de tentar armazenar as informações de forma fragmentada e aí criar uma lista. Quando a gente fala de alocação ligada, significa dizer lista encadeada. O professor Evandro completou aqui o que eu disse e deu um sorrisinho sarcástico. Por quê? Porque ele sabe que isso aí é importante. Lista encadeada a gente aprende lá na faculdade e quando a gente aprende não dá valor para nada. Lista encadeada serve para quê? Nem desconfio. Está aqui, serve para isso aí. Ou seja, sem isso um sistema operacional não vive. Esse sistema que você usa aí, todo o tempo, desde o boot até a hora que você desliga ele está usando esse negócio de lista encadeada, aí tem a simplesmente encadeada, duplamente encadeada e por aí vai. É basicamente a mesma disciplina de acesso que é usada na lista encadeada, é usada aqui na alocação ligada de arquivos. Vamos para o próximo slide? E temos também a alocação com tabela de índices, que consiste em associarmos
desculpem, a cada arquivo um conjunto de blocos de índice. Ou seja, o que é isso? É justamente aquela história que nós comentamos ainda agora, né? Quer dizer, para facilitar o acesso, para tornar o acesso mais dinâmico, mais rápido, que lembra que foi essa a função que eu comentei lá no início da aula, né? Função é o gerente de arquivos tentar ser o mais inteligente possível para disponibilizar as informações sem atrasar o sistema. A questão de unir a alocação ligada com a tabela de índice foi uma saída, porque mesmo na lista, na estrutura de dados lista encadeada, você tem que acessar um por um. Né? Porque você não tem índice, você tem essa aqui aponta para essa, que aponta para essa, agora essa não aponta para aquela lá da frente. Tem que passar por todos os nós. Com a tabela de índice, além de você ter uma lista que você pode acessar sequencialmente, você agora pode acessar vários fragmentos do sistema. Quer dizer, o arquivo não precisa estar a primeira parte aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta ali. Mesmo que aqui no meio tenham espaços livres. Não. A primeira pode estar lá na frente. A última aqui atrás. A do meio aqui, e que ele consegue se encontrar através dessa tabela de índice. Perfeito? Estão entendendo? Beleza. Para frente. Temos também a alocação com tabela de índices em termos de árvore. Aí entra aquela velha estrutura. Você já conhece estrutura de diretório, não conhece? Se não conhece, eu vou falar de outro jeito. Estrutura de pastas. Uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Não conhece isso? Lá do Windows? Pois é. Essa estrutura é chamada estrutura hierárquica. Ou seja, você tem uma árvore de cabeça para baixo. Né? Quer dizer, na verdade, a árvore em computação é sempre de cabeça para baixo, né? A estrutura de dados árvore é sempre de cabeça para baixo. A raiz está em cima e os galhos vão sendo criados para baixo. Tá? Então, com o intuito de sempre melhorar a performance, começou, vamos fazer acesso aos arquivos no disco de forma sequencial. Não ficou bom. Então vamos criar a lista ligada. Beleza, melhorou, mas também não ficou bom. Vamos botar índice agora. Beleza, para um vetor, né? Vetor, uma variável indexada dentro da memória para acessar as partes do arquivo. Beleza, mas também não ficou bom. Resultado, optaram pela árvore. Porque a árvore, a estrutura de árvore, ela tem uma disciplina de acesso muito mais eficiente de busca do que as demais. Né? Porque aí, vocês vão estudar lá em estrutura de dados, que a árvore ela tem a característica de busca binária, então ela pode fazer busca de um lado da árvore, do outro, e tem algoritmos de otimização dessas buscas. Por isso que também se adotou estrutura de alocação de tabelas de índice usando árvores. Perfeito? Assim como no escalonamento de processos, né, da memória, tudo, também existe o escalonamento de disco. Não é isso mesmo, professor Vinícius? Exatamente, professor Evandro. Nós temos escalonamento, o gerenciamento de disco, né, que vocês podem acompanhar aí no slide, que é o quê? Atividade realizada pelo núcleo do sistema operacional e os mesmos métodos usados no escalonamento de processo. Ou seja, o que nós vimos na aula sobre escalonamento de processo? É o quê? É o first in, first out, o FIFO, round and robin, entre o short first. Então, ou seja, esse escalonamento que os processos utilizam, né, para poder colocar quem vai ser o primeiro a entrar na fila, o último e tal, da mesma forma, o HD utiliza isso para quê? Para saber onde esses arquivos vão ser inseridos. Qual o primeiro, qual o primeiro a poder entrar na fila, qual o segundo e assim sucessivamente. Exatamente. Pessoal, então nossa aula basicamente foi isso, foi gerência de arquivos, né? Então nós vimos aí geral sobre como os arquivos funcionam, o armazenamento desses arquivos e como o sistema operacional atua sobre isso aí. Então,